Torcida alvinegra, bora fortalecer o canal com um like e a sua inscrição. Aqui o Galo canta alto todos os dias. A notícia caiu como uma bomba no futebol mineiro. Um ex-jogador do Cruzeiro acaba de assinar com o Atlético Mineiro. A transferência promete agitar os bastidores do futebol brasileiro e reacender a rivalidade entre os dois maiores clubes de Minas Gerais. Com o Campeonato Brasileiro de 2025 em pleno andamento, o Atlético Mineiro ocupa atualmente a 10ª posição na tabela, com 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, totalizando 14 pontos em 10 jogos. A equipe busca reforçar seu elenco para subir na classificação e brigar por uma vaga nas competições continentais. O técnico Cuca, que retornou ao comando do Galo no final de 2024, tem trabalhado intensamente para ajustar a equipe e implementar seu estilo de jogo característico. Com a chegada do novo reforço, espera-se que o time ganhe mais opções táticas e aumente sua competitividade no restante da temporada. A contratação do ex-cruzeirense pelo Atlético Mineiro é vista como uma jogada ousada da diretoria alvinegra, que busca fortalecer o elenco e, ao mesmo tempo, provocar o rival. A rivalidade entre Atlético e Cruzeiro é uma das mais intensas do futebol brasileiro, e movimentos como esse só aumentam a tensão entre as torcidas. Agora, resta saber como o novo reforço será recebido pelos torcedores do Galo e como ele se adaptará ao estilo de jogo de Cuca. A expectativa é que ele possa contribuir significativamente para o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro e nas demais competições que o Atlético Mineiro disputa em 2025. A chegada do ex-jogador do Cruzeiro ao Atlético Mineiro não representa apenas um reforço técnico. Trata-se de uma movimentação simbólica, quase provocativa, que mexe diretamente com o orgulho e a memória dos torcedores dos dois lados. A rivalidade centenária entre os clubes mineiros agora ganha um novo capítulo, escrito com a caneta do mercado da bola e assinado por uma figura que já vestiu o azul celeste, e que agora troca de lado no epicentro do futebol mineiro. O nome do jogador, até então mantido sob sigilo nos bastidores do clube, foi finalmente revelado. Trata-se de Lucas Romero, volante argentino de 30 anos, que marcou sua passagem pelo Cruzeiro entre 2016 e 2019. Com raça, intensidade e liderança, Romero caiu nas graças da torcida celeste, sendo titular em conquistas importantes como a Copa do Brasil. Sua volta ao futebol mineiro, agora com o manto alvinegro, surpreende até mesmo os mais atentos analistas de mercado. A negociação, segundo fontes internas do clube, vinha sendo conduzida em absoluto sigilo por mais de 3 semanas. O aval de Cuca foi determinante para a conclusão do negócio. O treinador, conhecido por valorizar jogadores de entrega física e leitura tática, teria identificado em Romero o perfil ideal para reforçar a volância do time, setor que tem sofrido com instabilidade e lesões ao longo da temporada. Cuca, aliás, tem sido uma peça central nesse processo de reformulação. Desde seu retorno ao Atlético Mineiro, ele vem cobrando reforços que possam elevar o padrão de competitividade da equipe. Ainda que o clube esteja longe de brigar pelo título neste momento, há uma convicção interna de que o time pode alcançar voos mais altos no segundo turno do Brasileirão, especialmente com peças experientes como Romero. A resposta da torcida do Galo, como era de se esperar, foi intensa. Nas redes sociais, parte da massa alvinegra celebrou a ousadia da diretoria, destacando o profissionalismo do jogador e o potencial impacto positivo em campo. Outros, mais cautelosos, demonstraram incômodo com o passado celeste do atleta, ainda digerindo o fato de ver um símbolo da raposa vestindo agora a camisa do maior rival. Por outro lado, os cruzeirenses reagiram com uma mistura de indignação e decepção. Para muitos, a escolha de Romero representou uma traição à história construída no clube azul. Houve quem pedisse a retirada do nome do jogador de listas simbólicas e até quem passasse a atacá-lo diretamente em comentários online. Esse tipo de reação, embora previsível, escancara o peso emocional envolvido na transferência. Dentro de campo, a missão de Romero será imediata: estabilizar o meio-campo atleticano e oferecer a combatividade que tem faltado em momentos-chave. Ao lado de Bataglia, Otávio e Zaracho, o argentino tende a formar um dos setores mais aguerridos do campeonato. Sua estreia deve ocorrer já na próxima rodada, dependendo apenas da regularização no bid e da condição física. O Galo, que atualmente ocupa o 10º lugar na tabela,
vê na chegada de Romero uma peça estratégica para embalar uma sequência positiva. Com 14 pontos em 10 jogos, o time precisa urgentemente transformar empates em vitórias e elevar o aproveitamento dentro de casa, onde tem tropeçado mais do que o esperado. A entrada de um jogador com perfil combativo pode ser o ponto de virada. A decisão de contratar um ídolo rival revela também um novo perfil de gestão da diretoria atleticana. O presidente Sérgio Coelho e o diretor de futebol Vitor têm adotado uma postura menos emocional e mais pragmática, priorizando resultados e desempenho técnico sobre simbolismos. Essa visão, no entanto, exige cuidado para que o vestiário não absorva pressões externas oriundas de uma torcida exigente e muitas vezes passional. Nos bastidores, já se fala que a diretoria não pretende parar por aí. Com a janela de meio de ano se aproximando, outros nomes estão sendo avaliados. A ideia é dar a Cuca não apenas um time titular mais encorpado, mas também um elenco com opções reais para o mata-mata da Copa do Brasil e uma eventual briga por G6 no Brasileirão. A contratação de Romero, portanto, pode ser apenas a primeira peça de um tabuleiro que ainda vai se movimentar. Pausa rápida. Comenta aí o que você acha dessa fase do Atlético. E claro, deixa o like para espalhar esse vídeo na massa. A chegada de Lucas Romero ao Galo também representa um desafio psicológico. Não apenas para o atleta, que agora terá que se provar em um ambiente hostil em termos de lembranças e emoções divididas, mas também para o próprio elenco. Jogadores com história forte em rivais costumam ser testados pelos colegas de novo clube, mesmo que de forma velada. No entanto, a experiência e a postura sempre profissional do argentino devem suavizar esse processo de adaptação. Nos treinamentos da cidade do Galo, a expectativa em torno de Romero já é visível. Os preparadores físicos trabalham com o objetivo de deixá-lo pronto para jogar 90 minutos em ritmo intenso, enquanto o setor de análise de desempenho prepara dossiês sobre a melhor forma de utilizá-lo. Cuca, por sua vez, demonstra entusiasmo ao comentar nos bastidores que finalmente poderá contar com um jogador de sua escola, comparando Romero a nomes que marcaram sua trajetória como técnico. Há ainda um elemento simbólico potente nessa contratação, a camisa. Segundo informações vazadas internamente, Romero poderá herdar um número de peso no elenco, algo entre a 5 ou a 8, tradicionalmente atribuídas a jogadores de contenção e construção. Isso reforça a ideia de que ele chega não apenas para compor elenco, mas para assumir uma posição de protagonismo em campo, algo que o torcedor alvinegro tem cobrado com veemência nos últimos jogos. O impacto da chegada de Romero pode se estender além das 4 linhas. No vestiário, sua liderança e perfil aguerrido têm potencial para influenciar positivamente atletas mais jovens, como Alisson e Rômulo. Em um elenco que ainda busca identidade sob o comando de Cuca, ter uma referência estrangeira com vivência em grandes clubes e experiência internacional pode ser um diferencial competitivo considerável. Do ponto de vista tático, as opções se multiplicam. Romero pode atuar como o primeiro volante, protegendo a zaga com intensidade e antecipação, mas também tem qualidade para jogar mais à frente, organizando a saída de bola. Em jogos fora de casa, por exemplo, Cuca poderá formar uma trinca de meio mais robusta com Bataglia e Otávio, segurando o adversário e liberando mais os homens de frente, como Paulinho e Hulk. A reação da imprensa mineira à contratação também foi de surpresa. Comentaristas esportivos de rádio e TV não pouparam elogios à ousadia da diretoria atleticana. Muitos destacaram que, apesar da rivalidade, o mercado atual exige decisões racionais, e Romero é, antes de tudo, um jogador de alto nível técnico e físico. Outros, porém, apontaram para o risco de instabilidade emocional caso a torcida não compre a ideia desde o início. As entrevistas previstas com Cuca e com o presidente Sérgio Coelho nos próximos dias devem jogar mais luz sobre os bastidores da negociação. O técnico deve detalhar os planos que tem para o argentino, enquanto a diretoria pretende reforçar a narrativa de que o Atlético Mineiro está focado em construir um projeto sólido, duradouro e sem medo de decisões polêmicas. A ideia é transmitir convicção e provocar uma mudança de mentalidade no clube. É impossível não lembrar de outros casos semelhantes na história do futebol mineiro. Vários jogadores que vestiram camisas de rivais acabaram sendo protagonistas, para o bem ou para o mal. Alguns conquistaram títulos e caíram nas graças da torcida. Outros não conseguiram suportar a pressão e tiveram passagens apagadas.
Romero, agora, carrega esse peso simbólico, mas também a oportunidade rara de escrever um novo capítulo em sua carreira. No que depender do planejamento do clube, Romero será utilizado como peça-chave já nas próximas 3 rodadas. O Atlético enfrenta adversários diretos na luta por uma vaga no G6 e precisa pontuar com urgência. Cuca quer uma equipe com mais agressividade na marcação e com transições rápidas, características que o novo contratado domina com maestria. A missão não será simples, mas há confiança de que o impacto será imediato. Com a oficialização de Lucas Romero como novo reforço do Atlético Mineiro, o clube dá um recado claro ao futebol brasileiro: está disposto a romper barreiras simbólicas e tomar decisões impopulares se for em nome do desempenho esportivo. A ousadia da diretoria ao buscar um ex-cruzeirense não é apenas uma provocação velada ao rival, mas parte de uma estratégia calculada para devolver ao Galo o protagonismo perdido nos últimos anos. Dentro do elenco, o clima parece ser de aceitação. Jogadores experientes, como Hulk e Everson, teriam recebido bem o novo colega, reconhecendo sua trajetória e a importância de agregar atletas com rodagem internacional. Romero, por sua vez, se mostrou motivado nos primeiros treinos, participando com intensidade e demonstrando entrosamento precoce com os futuros companheiros de meio-campo. O vestiário, ao menos neste início, parece disposto a absorver a novidade. A apresentação oficial está marcada para esta semana na Arena MRV, com expectativa de grande presença da torcida. A assessoria do clube planeja um evento aberto ao público, em que Romero deve conceder sua primeira entrevista como jogador do Atlético. Será o momento de ouvir suas palavras, entender sua visão sobre a transferência e acompanhar de perto como ele pretende lidar com a pressão de trocar de lado em uma das rivalidades mais intensas do país. Se render o que se espera, Romero pode ser não apenas um reforço pontual, mas uma peça determinante no segundo semestre do Galo. A torcida, embora dividida, sabe reconhecer entrega e futebol de qualidade. Se o argentino mostrar em campo a mesma garra que o consagrou no rival, há chances reais de reconciliação com a massa alvinegra, e de reescrever sua história em território inimigo. A reta final do Campeonato Brasileiro será decisiva. O Atlético ainda tem pela frente confrontos duros, clássicos regionais e a sequência da Copa do Brasil. Com um elenco mais encorpado e um Cuca motivado na beira do gramado, a esperança se renova em Belo Horizonte. E a contratação de Lucas Romero, por mais controversa que seja, pode muito bem ser o estupim de uma virada esportiva. O tempo, e os resultados, dirão. Mas se há algo que o torcedor atleticano aprendeu ao longo dos anos é que o Galo nunca escolhe o caminho fácil. A história do clube é feita de batalhas, de reviravoltas e de protagonistas improváveis. Romero agora tem a chance de ser um desses nomes. O ex-cruzeirense que ousou vestir o preto e branco. Que ousou encarar a torcida rival. Que ousou acreditar no impossível. E que, com a bola nos pés, pode calar as críticas e virar ídolo. Valeu demais por acompanhar até aqui. Agora mostra que é da massa, se inscreve, deixa o like e fortalece o canal do Galo.